Ok, então nessa parte eu vou falar para vocês um pouco sobre a metilação, que é um tipo de modificação epigenética das mais conhecidas e das mais utilizadas quando a gente quer saber se alguma parte do DNA teve modificação, né, entre gerações, se busca por metilação. Então, o que é a metilação? A metilação é uma modificação com a inserção de um radical metil. Então, você tem o DNA, certo? E aí, um radical metil é inserido na fita de DNA, ou vários radicais metil são inseridos nas fitas durante as duplicações da fita, são conservadas essas áreas, daí isso vai ser passado para frente, certo? Então, toda vez que eu tenho a inserção de um radical metil, eu estou falando de uma metilação. E ele é fácil de ser identificado através de técnicas bioquímicas, tá? Então, aqui, vocês estão vendo a metiltransferase, né? Fazendo a inclusão de um radical metil na fita aqui. Muito bem. Do que participa a metilação? De várias formas de modificação da fita do DNA, né? Então, regulação da expressão de vários genes, ela silencia e esses genes não conseguem ser expressos. Manutenção de identidade celular. Então, o próprio genoma ele já tem várias metilações para que cada célula consiga se diferenciar em uma célula de um tipo de tecido específico. Regulação dos genes imprinted durante, né, a formação do ovo, né, do zigoto. Então, eu tenho que ter os genes imprinted que podem, se não acontecer esse imprint dos genes, levar à presença de algumas doenças. Inativação de elementos de transposição, silenciamento de elementos repetitivos do genoma, estabilidade cromossômica, tá, e vários sinais de memória que são transmitidos pelo DNA. Então, a metilação em si, ela é a inclusão de um radical metil, ela é uma metilação. De onde no DNA? Tem uma área específica? Sim. Então, sempre a gente vai ver a metilação ocorrendo numa citosina localizada na posição 5' a um resíduo de guanina. Então, a gente diz que é o nucleotídeo, ou dinucleotídeo, CpG, citosina para guanina, né? Sempre no sentido 5', 3'. E você encontra esses dinucleotídeos espalhados pelo DNA. E aí você vai ver que eles vão apresentar a marquinha, né, da metilação. Então, nesse slide aqui, vocês estão vendo exatamente isso, né? Esse dinucleotídeo CpG que vai aparecendo na fita do DNA. E quando se identifica o CpG, pode-se identificar também a marca de uma metilação. Tá? Ela se incorpora sempre na citosina. Como que essa marca acontece? Então, tá aqui. Vocês veem aqui a DNA metiltransferase, que é a enzima que coloca, né, o radical metil. Aqui, ó, um DNA metilado, dá para ver que ele está bem mais compactado do que um não metilado, que tem, então, uma abertura muito maior, ou seja, facilita muito mais a transcrição dos genes aqui, certo? Aqui vocês estão vendo uma citosina e aqui a citosina metilada, tá? E aí ela vai receber o nome de 5-MC. Então, essa daqui é só uma citosina normal, né? E quando ela recebe a incorporação do radical metil, ela passa a receber esse nome aqui, ó, de 5-metilcitosina, então a gente chama ela de 5-MC, ok? Vamos voltar aqui. Bom, então, a metilação do DNA, ela ocorre não só por um tipo de processo. Então, são várias classes de enzimas e de proteínas que favorecem o processo de metilação e também o processo de desmetilação. Então, lembra que nem sempre é só a incorporação de radical metil, também tem a remoção, tá? Então, a gente tem as metiltransferases de DNA, que foi aquela que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Existe uma maquinaria de desmetilação e existem proteínas que interagem com a citosina, que está marcada, tá? E formam os complexos mais fortes ou mais fracos. Então, vamos começar olhando aqui pelas metiltransferases de DNA, chamadas de DNMT. Então, as DNMT são essas enzimas. Tá? De onde elas tiram o radical metil para colocar no DNA, para achar lá a citosina e colocar o radical metil? Então, existem vários grupos que são doadores de metil, são chamados SAM. S-adenosil, L-metionina. Então, os SAM são os doadores de radical metil.
da onde vem esse SAN, né? Então, eles podem ser sintetizados por, geralmente, associados a alimentos que o indivíduo consome, tá? E são reaproveitados. Então, tem os doadores de metil, que são os elementos que contêm metionina e colina, então vem da alimentação, e tem vários cofatores. Então, ácido fólico, vitaminas, são fatores que favorecem, né, a presença do radical metil, que é doado. Então, o elemento químico remove o metil, deixa ele livre, e depois ele é reformulado no próprio organismo. Então, vários alimentos aqui que contêm metionina e colina, né? Ovos contêm muita colina também, embora não esteja aqui. Alguns remédios, né, usados para problemas hepáticos, vitaminas, que se faz uso contínuo, né? E outros que já estão em farmácia, que são os próprios SAN. Olha lá. Então, são as drogas indicadas para favorecer a quantidade de metil disponível, certo? Então, olha lá, são usados geralmente para tratamento de depressão, osteoartrite, distúrbios hepáticos, em que há necessidade de uma maior quantidade de metil livre para que ocorra mais fácil a marcação de metilação no DNA. Tá? Dentre as famílias de metiltransferases, a gente tem 3, DNMT1, DNMT2, DNMT3, tá? Cada uma delas tem uma distribuição diferenciada. Por exemplo, DNMT1 é muito encontrada em oócitos durante a fertilização, a fecundação. Essas DNMT1, elas fazem o papel, quando a fita DNA se abre, né? Um lado continua metilado, se tiver metilação, e o outro lado, que vai ser a nova fita formada, vai acontecer sem a metilação, ok? E essa enzima, então, ela favorece a metilação dos locais para ficar igualzinha a fita, né? Igual a fita mãe. Então, aqui vocês estão vendo essa conformação, olha. Uma citosina e ela metilada, tá? A metiltransferase aqui favorecendo, tirando o radical metil de um grupamento chamado SAN, né, que a gente acabou de falar, que vai doar e vai se tornar um SA. Esse SA, ele pode voltar a apresentar grupamento. Então, ele passa por uma série de modificações orgânicas aqui, ganhando o radical metil, né? De fatores e cofatores advindos da dieta, e ele forma-se novamente num SAN que fica doando novamente. Então, claro que as células não estão paradas, elas estão sempre em atividade, e eu preciso, então, reestruturar isso aqui o tempo todo. Se eu fizer duplicação celular, eu preciso que continue metilado, e outros fatores ambientais que vão gerar metilação o tempo todo, e aí eu preciso ter a metilação sendo favorecida aqui, a presença dos radicais sempre disponível. Então, a metilação do DNA, ela favorece o silenciamento gênico através de 2 formas principais, tá? Uma mais comum e uma menos comum. Então, o silenciamento dos genes de forma direta é esse que está apresentado aqui em cima. Vou explicar o desenho primeiro, tá? Então, aqui a gente tem o genoma, tá? O DNA está ativo porque nessa regiãozinha antes da região codificadora, a gente tem a inserção desse elemento aqui, que é um elemento de favorecimento do início da transcrição, tá? Então, ele é um promotor. O promotor se insere aqui e favorece aqui o início da transcrição, certo? Então, tem uma sinalização. O promotor reconhece onde é o elemento de início, se liga e começa a transcrição. Quando eu tenho metilação, olha aqui, os radicais de metil são esses pirulitinhos laranjas aqui. Eles são colocados exatamente na região prévia à região de codificação, em que aí o gene não consegue mais codificar. Não dá mais para codificar esse pedaço porque ele está bloqueado. Então, existem 2 formas. Essa inserção somente do radical metil aqui, né? E aí, essa inserção impede a ligação do fator de transcrição, então não vai ter o acoplamento da maquinaria de transcrição e não vai ocorrer a transcrição. Então, a gente chama de silenciamento gênico, que é a forma direta. A forma indireta, que é mais comum, mais encontrada, é também através aqui da inserção dos pirulitinhos, né, da metilação, só que acima da metilação ocorre a ligação com proteínas de metil, que formam esses complexos aqui, que são muito mais fortes na repressão da codificação. Então, eles suprimem completamente a expressão do gene, porque aqui é mais fácil, só desmetilar. Aqui não. A enzima que desmetila não tem acesso à metilação para poder remover. Ela tem um outro bloqueio, né, que está acima da metilação, que fica mais complicado ainda de desmetilar. Tá? Então, essas são as 2 formas do silenciamento.
A maquinaria de desmetilação também pode favorecer a remoção lá dos radicais incorporados, né? Então, a desmetilação ela vai acontecer de duas maneiras, de uma maneira passiva ou de uma maneira ativa. No caso da maneira passiva, é simplesmente pela ausência das enzimas metiltransferases. Então, não tem essa enzima durante a replicação do DNA, não vai ocorrer o posicionamento de radical metil na fita nova. A maneira ativa é por processo enzimático, então eu tenho que ter enzimas que favoreçam a desmetilação, que são glicosidase, né? Pode acontecer por meio das glicosilases, e da aidicitidina desaminase. São as duas principais enzimas aqui que favorecem a desmetilação. Além disso, pode ocorrer também de forma ativa aqui a oxidação da 5-MC em 5-hidroximetilcitosina. Então, ela recebe aqui um hidroxi na sua composição, tá? Então, está representado aqui, ó. Eu tenho alfa-acetoglutarato, que é um elemento metabólico da célula, né? Após o uso de glicose, então se produz alfa-acetoglutarato, que aqui, por oxidação, incorpora um elemento, né? Hidroxi na parte onde eu tenho a metilação, então ela se torna desmetilada, tá? Então, ela deixa de estar metilada aqui e aí ela passa a sofrer ações novamente de transcrição, não tem alteração. Além disso, a gente tem as proteínas ligadoras de metil. Né? Nesse caso das proteínas ligadoras de metil, elas interagem com a citosina metilada. Então, ela vai agir na regulação da expressão gênica de maneira indireta, porque ela está interagindo ali direto em cima da 5-MC, tá? Então, existem 3 famílias de proteínas ligadoras de metil. A família MBD, né, que se liga diretamente à citosina em relação à guanina, né? Então, faz lá o encontro dos sítios específicos de metilação. As proteínas Kaiso, que se ligam em sequências consenso não metiladas, e as proteínas de domínio SRA. Então, o que acontece nesse caso aqui? Essas proteínas ligadoras de metil, elas vão favorecer processos de metilação e desmetilação do DNA que são controlados, ok? Se eu tenho uma fita de DNA aqui sem nenhuma ação de metilação, ela é completamente possível de transcrição. Então, tá aqui a fita bem abertinha, ok? Se eu tenho a fita com metilação, essa metilação ela pode estar mais simples, somente o radical metil incorporado aqui, e ela dificulta a transcrição, ou ela pode estar ainda com um elemento de proteína ligadora de metil, que impede ainda mais, né, a transcrição desses pedaços. Então, é mais complicado ainda, na hora da expressão de genes, esses genes que estão metilados e que têm proteína ligadora de metil serem transcritos. É um impedimento mais intenso, ok? Que vai favorecer áreas específicas do DNA que não podem ser expressas em determinado momento, que não podem aparecer de maneira nenhuma.